Rafael Miranda, um primeiro tempo de dar calo na pálpebra e um segundo tempo em que o torcedor bateu no peito e falou: o Sampaoli sabe substituir. Porque falavam, o Sampaoli erra na substituição. Ele olhou pro banco e falou: eu vou colocar os bons. E não é que o segundo tempo o Galão virou para 4-2. Quem viu o primeiro tempo, nem o torcedor do Sport estava acreditando num 2-0. De repente, 2-0 no segundo, né? Já era 15 do segundo, né? O 2-0. E o primeiro tempo eu não acho que foi tão calo nas vistas assim, não. Misericórdia. Foi um jogo de menos chance, mas o Atlético produziu para fazer mais gols do que o Sport no primeiro tempo. O Atlético com cara de Sampaoli, de posse de bola, jogando no campo do adversário, né? Assim, claro que com uma escalação bem diferente. Nós já imaginávamos aquelas trocas do Sampaoli, mas talvez nem tanto, né? Do time que nós esperávamos, tinha aqui 4 jogadores, talvez, que é Alan Franco, Alonso. Alan Franco e Alonso, inclusive, esses aí não descansam, né? Mas na verdade colocaram porque sabe que não pode contar com eles quando da seleção, né? Vão jogar no meio de semana. E eu acho que se não fossem jogar também, não sei não. Mas pensando no atleta, ele não vai ter descanso, do mesmo jeito. Pelo contrário, vai cansar até mais. Você não vai utilizá-lo. Só que pensando na fisiologia, eles vão jogar longe. Vão jogar longe, vão jogar 2 vezes. Então, apesar que os jogos não são no meio de semana, né? Os jogos são mais perto do final de semana. Então eles têm um tempinho de descanso depende maior. Da data ali. Tem gente que joga O Brasil joga 18, sábado, né? Mas... Agora o Paraguai, confesso que eu não sei. Paraguai e o Equador. E o Everson, obviamente, que não sairia. Então, assim, com algumas mudanças, com um time até um pouco menos ofensivo do que imaginávamos, com o Rony e o Biel na frente, né? Sem um terceiro atacante, fazendo um time com mais meias, com o Igor Gomes, o Fausto e o Alan Franco. Mas o Atlético teve até um controle do jogo no primeiro tempo, tentando a posse de bola, né, jogando no campo do adversário, sem criar muito, mas teve a primeira chance antes do Sport ainda. Aí o Sport faz o gol, depois o Atlético volta a ter chances com o Igor Gomes, com o Rony, né, já tinha tido uma com o Natanael, e não consegue, né, o primeiro tempo, no mínimo, o mais justo seria um empate. E o Atlético poderia até ter saído vencendo do primeiro tempo, apesar de concordar com você que não foi um grande jogo, mas acho que também não foi isso, um calo nas vistas. E aí no segundo tempo já volta com o Dudu e Arana tentando teoricamente titulares, porque ninguém sabe quem são os titulares do Galo hoje, né? De tanto que troca, mas voltando com o Dudu e Arana, mesmo assim o time ainda não consegue engrenar, toma o gol ali por volta dos 15 minutos. E aí começam as outras mudanças, né? O Hulk já até tinha entrado antes também, entra o Hulk, aí depois entra o Scarpa, entra o Alexander, e aí um volume muito grande, né? O Atlético começa a criar mais oportunidades, contou com a colaboração do Gabriel, né? Um erro claro do Gabriel, que mudou a história do jogo, né? Quando o Gabriel toma aquele gol, animicamente o Sport acabou dentro da partida, e isso é muito da confiança do futebol. É impressionante como é que a confiança muda o jogo. Do mesmo lado que o Sport tomando aquele gol na cabeça dos jogadores, vamos perder o jogo, eu tenho certeza que passou isso. Do outro lado, o momento do Atlético é um momento melhor, o Galo vem no momento de uma crescente, os jogadores eles passavam para fora que nós vamos virar o jogo. É questão de tempo, nós vamos virar o jogo. E de fato foi mesmo. Aí sai o gol do Alexander, o Atlético praticamente jogando sem ninguém, nenhum volante no meio campo, porque o Alexander para mim é mais um meia do que um volante. O Alan Franco de vez vira ali um ala, um lateral. Então o meio de campo é com Scarpa, com Alexander, com um time muito ofensivo, com Rony, Hulk, Dudu. O time é todo para frente, e o Atlético impõe um volume muito grande e começa a criar algumas oportunidades. Aí faz o segundo do empate, depois terceiro e quarto gol, poderia até ter feito o quinto, e mostra aquilo que o torcedor esperava diante de um Sport sem confiança. No fim do jogo, muito bom resultado, importantíssimo resultado, que, como o Cabidão falou aqui no início, o Atlético volta a olhar para o brasileiro como uma grande possibilidade de Libertadores, porque não existe garantia de ganhar a final da Sul-Americana. Então um 8º lugar pode dar uma vaga à Libertadores. E por outro lado, o porém disso tudo é que eu acho que correu um certo risco. Quando você troca ali 5, 6 jogadores e você corre o risco de perder para um Sport,
e jogar por água abaixo, aquela confiança que vinha crescendo, eu acho que tem que pesar aí o tanto que vale esse risco de trocar tantos jogadores. Talvez, é bom falar quando ganhou, porque quando perde é muito fácil. Como ganhou é mais tranquilo pra gente falar. Será que não vale a pena, às vezes, você tirar 1, 2, no máximo 3 ali, tentar fazer um resultado e depois rodar esses seus atletas? Porque eu acho que o Atlético correu um risco ali, por mais que tenha sido melhor no primeiro tempo, também correu um risco de perder pontos para um time que hoje eu acho que ninguém mais vai perder pontos. É um resultado muito bom para o desempenho de alguns jogadores, ô Gris, que precisavam ser recuperados. Olha o Hulk entrando ali, resolvendo com assistências, com gols. O Rony. O Rony fez 2 gols. Olha o Rony, cara, recuperando e dando até cambalhota. É sinal que o adutor melhorou, tá? Quando ele dá que antigamente, você viu que ele tá com problema no adutor, ele tá comemorando um gol embaixo. Agora ele tá dando pirueta porque já melhorou. Bom resultado, desempenho razoável. Como é que você viu? Ô, CJ, o resultado é muito bom, né? Muito bom, porque recoloca o Atlético aí de alguma forma na briga pela vaga no Campeonato Brasileiro, né? Vai ter que esperar um G8, acho muito difícil o Atlético chegar a um G7, mas pelo G8 ele pode brigar e se coloca nessa briga, mas de fato foram riscos meio desnecessários, né? Porque a pergunta que fica para esse jogo é se o Sampaoli mexeu bem ou se o Sampaoli escalou mal, né? Porque ficou fácil mexer bem, porque os melhores jogadores estavam todos no banco de reserva. Então, naturalmente, quando você elevou o nível, o time melhorou. Agora, é um jogo muito definido na parte mental, né? Muito definido. O Rafa falou e, para mim, foi o ponto-chave do jogo. Foi a questão mental a partir da falha grave do Gabriel e o Sport, de fato, se desmoronou ali, né? Se desmanchou completamente, estava conseguindo competir. Por mais que, de fato, o Atlético tenha sido melhor durante mais tempo no jogo, mesmo quando perdia por 2-0, o Sport vinha conseguindo competir. Ele se desmoronou completamente. Foram 4 gols em 13 minutos. Acho que 13 ou 15 minutos isso, a distância 15 minutos. do primeiro para o quarto gol. Foi estilo Bahia no Campeonato Brasileiro de 68 a 83. A confiança do time foi embora com a falha do Gabriel ali, naquela falta do Hulk. Dali... Foi aquilo que o Rafa falou, assim, a sensação de que os caras olharam e falaram, pô, não é possível que nem esse jogo nós vamos ganhar depois de estar ganhando de 2-0. E assim, né, a sensação que fica pro jogador pela falha do Gabriel é assim, olha o que nós estamos fazendo para entregar um jogo que estava na nossa mão, de certa forma, assim, né? E foi para o espaço, de fato, o Sport, se tivesse mais tempo de jogo, a chance do Atlético fazer o quinto, o sexto, se quisesse, se precisasse, era bem grande.